Quinta-feira, dia 24 de abril de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Muito bem, hoje não foi um dia muito bom para nós, conservadores, patriotas, brasileiros, porque as notícias realmente não nos favorecem. É difícil você encontrar uma notícia que te levante o espírito, o ânimo, politicamente falando, eu estou dizendo, né? Porque, claro, todos nós, cada um de nós, que possuímos nossa vida particular, temos motivos para nos sentirmos felizes com diversas coisas, família, filhos, ou seja, mas quando falamos de política, e quando falamos de uma política que interfere diretamente no modo de vida do brasileiro, claro que as notícias, quando não são boas, incomodam, por mais que a gente não queira se envolver. E a piora da saúde do nosso presidente e a traição de Hugo Mota são duas situações que faz com que a gente pare para pensar de maneira diferente. Daquele tipo, será que vale a pena continuar lutando da maneira como lutamos se não existe resultado? Será que não está na hora de mudarmos nossa forma de luta? Partirmos para uma situação onde é tudo ou nada? E quando eu falo tudo, não é saindo para destruir nada, não é para agredir ninguém. É como eu já falei em outras situações e muitos falam, cruzarmos os braços definitivamente, sem sairmos de casa. Qualquer funcionário de uma empresa privada, qualquer trabalhador da vida pública, digamos assim, não vou falar funcionalismo público, porque os de lá de cima não vão aceitar, mas trabalhadores braçais, caminhoneiros, qualquer comerciante, se todos nós cruzarmos os braços, não sairmos de casa, a máquina para. Quando a máquina para, não existe governo que resista. Temos vários e vários exemplos de líderes ao redor do mundo que caíram depois de greves firmes, daquelas que a pessoa vai para a rua e não tem data para voltar. Esse é o único caminho, não existe outro. Porque os que estão no governo, os que estão no poder, os que estão nas instituições que administram o Brasil não vão resolver nossa situação. E aí é onde acaba acontecendo coisas como o que aconteceu ontem. E hoje saiu a triste notícia que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro apresentou uma piora clínica e teve que ser submetido a novos exames. E ainda, claro, segue na UTI sem previsão de alta. Ele apresentou piora em seu quadro clínico, com elevação da pressão arterial, alteração nos exames laboratoriais hepáticos, conforme informou o boletim médico divulgado na manhã de hoje, né? Lá no Hospital DF Star, em Brasília. E vamos lembrar que ele está internado desde o dia 11 de abril, né? E continua, como eu disse, na UTI, onde segue sem previsão de alta. Por quê? Porque está difícil colocar a saúde dele em dia novamente. De acordo com os médicos, o ex-presidente será submetido a novos exames de imagem, ainda hoje, já foi, deve ter sido, e permanece em jejum oral, alimentando-se exclusivamente por nutrição parenteral. Também segue com fisioterapia motora e medidas de prevenção de trombose venosa. As visitas seguem restritas, conforme recomendação médica. Apesar disto, aliados próximos têm visitado o ex-presidente na UTI, como aconteceu na última terça-feira, quando Valdemar Costa Neto esteve no hospital. O Silas Malafaia também visitou o presidente e outras pessoas. Eu, particularmente, vou ser franco, eu acho que essas visitas acabaram propiciando a desculpa necessária para que aquele ministro cumprisse, através de uma oficial de justiça, sua vingança pessoal de avisar oficialmente a Jair Bolsonaro que ele é réu, mesmo sem ter cometido crime algum. Fato é que Jair Bolsonaro foi informado de que deverá apresentar defesa no processo que investiga sua suposta participação em golpe de Estado.
né? A oficial de justiça entrou na UTI com um documento e permaneceu no local por cerca de 10 minutos. E o vídeo dessa aparição da oficial de justiça foi ao ar, vazou na internet, né? Foi registrado aí, claro, ajudou a fazer com que as notícias da esquerda começassem a ventilar aí mentiras, dizendo que ele está bem, está fingindo, está lá na UTI só para fazer de conta, mas caiu do cavalo, se deu mal. Bom, eu conversando particularmente com um cunhado meu que é médico na Beneficência Portuguesa, ele me disse que a cirurgia pela qual Jair Bolsonaro passou, cirurgia de 12 horas, foi muito séria. Não foi uma cirurgia simples, foi perigosa. Ele correu risco de vida sim. E para quem achou que ele estava simplesmente com gases, problemas estomacais, não. Ele teve que praticamente fazer uma lavagem dentro do abdômen todo, lavando seus órgãos. Ou seja, eu não vou entrar em detalhe porque não sou médico, não sei como foi, mas foi séria. E claro que a recuperação é demorada. Fato é que, em nota oficial, o Supremo afirmou que a decisão de intimar Jair Bolsonaro foi tomada após ele participar de uma live no dia anterior, o que demonstraria a capacidade de compreensão e resposta, mesmo estando internado. Confesso que também fui contra ele fazer esta live. Tem horas que alguém tem que chegar e avisar, não faça isso que o momento é inadequado. Como que uma pessoa que está doente, passando por situação médica difícil, vai entrar ao ar para fazer uma live? Isso não é favorável a quem está lutando por sua defesa. Ele tem todo o direito, evidentemente, de se expressar, ele é político, ele sabe como as coisas funcionam, sabe mais do que eu, claro. Mas para quem está de fora, fica aquela sensação, poxa, está tão doente e está aí falando? É assim que a esquerda enxerga. Ninguém vai parar para entender, poxa, o presidente, com todas as dificuldades que está passando, ainda encontra força para falar com o povo. Não é assim que a esquerda enxerga, eles enxergam diferente. Tá vendo? Para falar, ele tá bom. Ele tá fazendo corpo mole. A citação judicial de pessoas hospitalizadas está prevista no Código de Processo Civil brasileiro. Né? O artigo 244, inciso 4º, determina que não se faça a citação de doente em estado grave, exceto para evitar o perecimento do direito. A interpretação sobre a gravidade do estado de saúde do presidente, no entanto, foi relativizada diante a recente atividade pública do mesmo, o que não altera o que está determinado no processo civil. Essa é a visão do Supremo Tribunal. Fato é que, por ordem daquele ministro, a intimação foi feita, quebrando todo o protocolo, não só da parte jurídica, como da clínica também. Agora temos que esperar, evidentemente, torcer, continuar orando para que Jair Bolsonaro se recupere, porque não é justo, não é correto ele estar passando pelo que passa por conta de um lobo solitário que ninguém quis e ninguém quer demonstrar quem pagou aquele camarada para fazer o que fez. Ninguém quis investigar, ninguém tem interesse. E se não tem interesse, é porque é gente deles mesmos que praticou o crime. Simples assim. Agora, outra notícia que me deixou com a pulga atrás da orelha, me deixou chateado, e saiu agora à tarde, foi a de que o ex-desembargador Sebastião Coelho deixou a defesa de Felipe Martins. Ele informou que tinha a expectativa de que a denúncia fosse rejeitada, uma vez que, para ele, Felipe Martins é completamente inocente. Claro, todos nós sabemos disso. Mas, segundo ele, seu afastamento se dá por 2 motivos. Um deles, por conta de saúde. O outro motivo, ele não especificou. A informação está lá no site Poder 360. Eu confesso, por mais admiração que eu tenha pelo Sebastião Coelho, eu confesso que essa desculpa não me convenceu. Porque se eram 2 situações que provocaram seu afastamento,
ele teria que ter dito a segunda opção qual era. Porque a primeira, verdade ou mentira, eu não vou aqui dizer que ele está mentindo, muito pelo contrário, eu acredito no que ele falou. A primeira, que é problemas de saúde, é muito comum. Muitas pessoas têm problemas de saúde, né? Até um técnico famoso aí recusou aceitar o trabalho no Corinthians por problemas de saúde. Né? Mas, quando ele disse que o segundo motivo não iria revelar, isso me diz muita coisa. Me diz que ele está sofrendo alguma pressão que ele não aguenta sofrer. Só pode ser isto. O que poderia ser? Se ele veio até agora, se ele fez um brilhante papel lá no Supremo anteontem, na defesa de Felipe Martins, fez um pronunciamento belíssimo para quem assistiu. Quem não viu, eu aconselho a assistir. E agora diz que está fora. Então Felipe Martins não só perdeu a causa, e agora é réu, como vai perder o seu advogado de primeiríssima linha. Isso me deixou chateado, mas o tempo é capaz de informar, de dizer e explicar melhor os motivos de Sebastião Coelho, né? Não vamos aqui jogar pedras, não vamos condená-lo, vamos dar tempo ao tempo, mas para mim caiu mal. Enfim. Enquanto isto, o vice-presidente, cara de chuchu, picareta, vamos falar a verdade, que voltou ao local do crime junto com o criminoso, né? O tal do Alckmin, criticou ontem a possibilidade de anistia antecipada para Jair Bolsonaro, dizendo que o tema deve ser tratado pelo judiciário, já que o ex-presidente é réu por tentativa de golpe de Estado em 2022. É muita cara de pau fazer uma afirmação dessa, sendo ele quem ele é. Né? Nós sabemos quem é Geraldo Alckmin. Essa entrevista foi feita para a Rádio Itatiaia no dia de ontem, e o Alckmin afirmou que a anistia deve vir após o julgamento e condenação. Questionado sobre a possibilidade de Bolsonaro concorrer a eleições presidenciais em 2026, o Alckmin disse que não está preocupado. O ex-presidente está inelegível até 2030. E enquanto foi presidente da República, gastou 3% do PIB para se reeleger e perdeu a eleição. Imagine eu ficar preocupado com ele agora fora do governo, afirmou o chuchu de carisma igual a Dilma Anta. O que podemos falar de um cara desse? É inacreditável ter que ouvir a opinião de um traste. Né? Nós sabemos quem foi o governador Geraldo Alckmin. Escândalos da merenda escolar. Né? Quem não se lembra disso aqui em São Paulo? O escândalo do Rodoanel. Né? Que o dinheiro acabou e a obra não foi terminada, não foi feita. Aí disse que ia ter que fazer uma nova reestruturação financeira para terminar o trabalho. Agora quem está terminando é o Tarcísio de Freitas. E outras coisinhas a mais que não vale a pena entrar em detalhes. Porque, para quem sempre se dizia de direita, eu sou do PSDB, um partido de direita, e nós sabemos quem é o PSDB, como que ele aceita ir para o local do crime junto com o outro? Não existe desculpas. É uma pessoa sem eira e nem beira. Tomou pau nos pleitos eleitorais de 2018, foi uma lapada na testa, e sabe que se for sair candidato em 2026, vai ser outra lapada na cara. Não tem força nenhuma. É zero. Então vem com essas lorotas, querendo ganhar nome, ganhar expressão, ganhar fama. Com quem? Com a esquerda. A política de esquerda está morta. Ela vive de orçamentos estranhos para parlamentares. A esquerda vive de rombos nos Correios, rombos na Petrobras, né? Rombos no INSS, cujo irmão do dito cujo é um dos investigados, porque é vice-presidente de um desses sindicatos, que estavam passando a mão na grana de aposentados. Então, a esquerda não tem a mínima chance a não ser comprando alguém. E daqui eu paro para não me dar mal. Agora, o triste mesmo, minha gente, é ver o tal do Hugo Motta declarar oficialmente no dia de hoje o adiamento digamos assim, ele iria estudar, né, a urgência da anistia. Então ele adiou
indefinitivamente, não deu data. Depois de se reunir com quem? Com líderes partidários. Nunca vi alguém se vender tão rápido por conta de suas falcatruas com emendas parlamentares lá no seu estado da Paraíba. E o seu pai, que é prefeito na cidade de Patos, no sertão da Paraíba, que está enterrado até os dentes com corrupção. Aliás, a família Mota, né? Avô, avó, tio, avô, pai, mãe, padrasto, cunhado e finalmente o próprio Hugo. Não há ninguém da família Mota lá em Patos, na Paraíba, que não esteja enrolada até os cabelos em alguma falcatrua devidamente oficializada, engatilhada e armazenada em algum paiol do Poder Judiciário, para uso em caso de necessidade. Mota, você se lembra daquele processo lá? Então, fica na tua, senão a gente pesca e bota para julgar. É assim que funciona. Mas não poderia ser diferente depois que ele se reuniu em um jantar com aquele ministro e se reuniu ontem, particularmente, também com o inquilino do palácio. Com isto, já ganhou 2 viagens das boas, sendo a primeira quando foi para o Japão e Vietnã, na comitiva da alegria, né? E agora, quando vai para Roma. No próximo sábado estará em Roma para participar do funeral do Papa Francisco. Agora, me vem à mente a seguinte questão. Qual será o papel da nossa oposição, que dias atrás prometiam paralisar os serviços em plenário e depois anunciou que voltariam ao trabalho porque tinham entrado em acordo com o Hugo Mota? Para piorar, ontem foi anunciado que Hugo Mota paralisou também os trabalhos para levar ao plenário a cassação do vigarista Glauber Braga, que já havia sido julgado e condenado pela Comissão de Ética e aguardava agora a sessão no plenário para perder o mandato, né? Hugo Mota então anunciou que pautará primeiro a cassação de mandato do tal Chiquinho Brazão, mandante do assassinato da esquecida Marielle. Nem a irmã dela lembra mais do que aconteceu. Já esqueceram, ninguém mais toca no assunto. Enquanto nos preocupamos com a situação do Brasil e com os presos que sofrem por estarem presos injustamente, Hugo Mota participou ontem da festa de aniversário do presidente do Partido Republicanos, o Marcos Pereira, com uma festa que reuniu figurões do poder lá em Brasília. O evento foi realizado no Espaço Alvorada, em um bairro nobre da cidade, e teve a presença de figurões como Gilmar Mendes, Luiz Barroso, que, para variar, pegou o microfone e começou a cantar ao lado do sertanejo Léo Chaves, né? De uma dupla aí. Estava lá o Geraldo Alckmin, Ronaldo Caiado, né? De direita, né? Ele é de direita, a direita limpinha, não é isso? Eduardo Cunha e outros. Era muita gente. Após receber um livro autografado do aniversariante Marcos Pereira, Hugo Mota deixou o recinto para ir participar de um jantar no Palácio da Alvorada com o inquilino da casa. Logo a seguir, foi quando Mota decidiu adiar a urgência do projeto da anistia. Então, conforme eu disse no início, meus amigos, de que adianta continuar lutando esta luta que aí está? Esta luta, para nós, além de inglória, já é perdida. Ah, Paulo, você não pode falar assim, você desanima todo mundo, você baixa o astral de todos. Realmente é para desanimar. Só que eu não estou aqui para vender ilusão. Ah, não posso vender ilusão, tenho que falar o que realmente acontece. Só que eu estou dando a minha opinião, evidentemente, e a possível solução, que seria todos os brasileiros cruzarem os braços. E essa é a campanha que tem que ser feita. Esta é a campanha que tem que ser feita. A anistia já não adianta mais lutar. Porque quem deve trabalhar para isto não quer mais, que é o Hugo Mota, que jurou de pé juntos antes de ser escolhido presidente da Câmara que iria pautar o projeto.
Todo mundo acreditou. Isto porque depois de ser possivelmente aprovado na Câmara, teríamos que encarar ainda a boa vontade de Davi Alcolumbre para ver esse projeto avançar. E depois disso, teríamos que ver o inquilino do Palácio do Planalto sancionar a lei. Então acreditem, a luta já era inglória desde o início. E continua sendo. E as chances diminuíram muito a partir de agora. Então o que fazer? Deixar para lá? Não é a opção. Não é a opção. A luta tem que continuar. E a única luta possível, a meu ver, é o Brasil de braços cruzados. Fora isso, podemos esquecer. Porque a nossa expectativa continua sendo de que venha lá dos Estados Unidos uma solução para remediar a situação aqui no Brasil. Pode melhorar aí a questão de julgamentos que vão acontecer contra o nosso presidente, contra Felipe Martins, outros presos, né? Pode aí acontecer alguma sanção contra aqueles que estão destruindo o Brasil, mas a situação econômica não, a situação econômica continua no brejo, está no lodo, e nessas alturas virou um lamaçal sem tamanho. O déficit público brasileiro já está em 990 bilhões de reais. Está praticamente 1 trilhão de déficit. É um rombo que não tem como ser coberto a médio prazo. Por isso todos estão dizendo que 2026 acaba todo e qualquer vestígio de dinheiro no governo. E daí, o que pode sobrar, o que é? É uma quebra geral e irrestrita. É isso que vem acontecer, que vai acontecer possivelmente, porque milagre não existe. Eles continuam dilapidando o patrimônio público, continuam desviando dinheiro para causas escusas. E nós continuamos trabalhando, pagando imposto todo santo dia, e o dinheiro não dá. E aí qual é a solução mágica? Vamos ferrar os aposentados, é mais fácil. Vamos ferrar os aposentados. Que é o grande desejo da esquerda a partir de agora. Eles vão acabar conseguindo emplacar alguma situação muito ruim para os aposentados. Porque não tem ninguém para dar um breque. A nossa oposição, ela é bonitinha, é engraçadinha, né? Gente boa, mas não tem força. São fracos. Não tem força. Falar bonito não adianta. Berrar adianta muito menos. Gritar, pode gritar à vontade que ninguém ouve. Por quê? Se um presidente da Câmara e um presidente do Senado não trabalhar pelo povo, que é a obrigação deles, nada acontece. E nós vamos ter que engolir esses camaradas 4 anos, porque a reeleição deles é muito bem trabalhada, na base da verba parlamentar. Vota em mim, você ganha. Não votou, você deixa de ganhar. Então, hoje realmente é um dia muito ruim, a meu ver. E eu sei que vocês detestam vídeos com notícias ruins. Eu vejo aí como cai a audiência. Eu vejo que ninguém comenta, ninguém dá like. E isso vai desanimando a mim também. Porque a luta é dura. Agora imaginem os senhores, o nosso presidente, dentro de uma UTI, tentando se recuperar e receber um oficial de justiça na sua cara. E você sendo obrigado a assinar, porque se você não assina, no dia a dia comum, quando a pessoa não assina como se diz? Um mandato, não é mandato, como que é quando o oficial de justiça entrega o documento, né? Quando o cidadão comum não entrega, o que eles fazem? Mandar a polícia buscar o camarada. No caso de Jair Bolsonaro, não sei se eles poderiam fazer isso, mas isso por si só já elevou a pressão arterial, alterou seus exames clínicos, sendo que nada fez, só jogou dentro das 4 linhas, como manda a lei e como pessoa decente que é. E as injustiças vão que vão. Então, para terminar, o que eu digo é o seguinte: continuarmos rezando para que venha lá da terra do tio Sam alguma situação que nos favoreça.
Fora isso, nossos parlamentares terão que se virar nos 30, nos 40, nos 50 e seja lá o que for. Então é isso, meus amigos, que eu tinha para vocês no dia de hoje. Lamento todas essas notícias negativas, mas são as verdadeiras, tá? Quem quiser aí notícia boa, podem procurar por aí, porque tem muita gente que inventa, podem ter certeza. Por hora, desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso, até amanhã se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.